Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Crochê ao Avesso. Aqui eu ensino crochê para quem é canhoto, ou seja, quem trabalha com a mão esquerda. Na aula de hoje vamos aprender a fazer esse lindo vestidinho. Ele é um pouquinho trabalhoso, eu não sei se seria uma aula para iniciante, porque principalmente aqui nessa parte onde a transição desse ponto, que é chamado ponto Suzette, para o ponto alto, requer um pouquinho de trabalho. A parte da diminuição também, para deixar a peça mais redondinha e acabada aqui no final, perto do rabinho, também requer um pouco mais de atenção, mas não é impossível. Se você fica com dúvida, volta o vídeo quantas vezes forem necessárias. A parte da sainha é fácil de fazer. Esse ponto também ele não é complicado, tá? Eu acho que ele fica muito lindo. E, bom, o que eu utilizei para fazer essa peça? Eu utilizei esse fio de bambu. É um fio bem macio, muito delicado. Eu acho que ele fica com um visual muito sofisticado. E às vezes ele é um pouquinho complicado de trabalhar porque ele abre, ele enrosca um pouco, mas não é nada tão terrível também, tá? Muitos fios fazem isso, esses fios mais delicados. E também eu utilizei a agulha de crochê número 2,5, uma tesoura e agulha de tapeceiro para fazer o acabamento, esconder os fios, essas coisas. Peço a vocês que se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda. Ajude o canal a crescer, por favor. Curtam o vídeo e deixem um comentário, tá bom? Espero que gostem e então vamos à aula. Eu vou iniciar o trabalho aqui com uma agulha um pouco mais grossa, tá? Essa aqui de 3,5 milímetros. O trabalho em si eu vou fazer aqui com a agulha de 2,5. Tá? Mas para que dê mais elasticidade na gola, eu vou começar com essa agulha um pouco mais grossa. Vou aqui fazer minha primeira laçadinha. Ajustar aqui. E vou fazer uma carreira de correntes de 28 centímetros. Tá? Por que 28 centímetros? Porque esse é o diâmetro do pescocinho do cachorrinho com um dedo de sobra. Tá? É só para você calcular o tamanho da sua peça, é só você medir o diâmetro do pescoço e aí dobrando fica com esse dedinho de sobra e dá certinho. A única coisa importante a se fazer é que o número total de correntes seja um número par, porque nós vamos trabalhar um punho para bolinha, tá? Ele já é elástico e como são carreiras alternadas, é importante que seja um número par. Agora eu tenho aqui já minha carreira de 28 centímetros, tá? Com 58 correntes. Eu já troquei de agulha. E vou fechar aqui, pegando as duas alcinhas de cima. E fechar num ponto baixíssimo. Agora eu subo duas correntes. E vou trabalhando um ponto alto em cada corrente. Bem simples assim. Só seguir fazendo ponto alto por toda a volta. Já uni aqui com um ponto baixíssimo e conferi, tenho 58 pontos. Então, agora vamos começar a trabalhar o punho propriamente dito. Então, no primeiro ponto, eu vou só levantar duas correntes. Tá? Para o segundo ponto, eu vou pegar a agulha aqui, vou lá por trás, volto aqui na frente, puxo a linha aqui pela frente. E faço o ponto alto. O terceiro ponto aqui, eu vou fazer o contrário. Eu vou lá por trás, passo a agulha aqui pela frente, volto lá para trás, puxo a linha lá atrás e levanto
para fazer o ponto alto. Outra vez, eu venho aqui pela frente, levo a agulha lá para trás, volto, puxo a linha pela frente e levanto o ponto alto. Agora, eu vou lá por trás, venho pela frente, volto lá atrás, puxo a linha lá por trás, levanto e fecho o ponto alto. Mais uma vez, eu fiz lá atrás, agora eu vou fazer aqui na frente. Esse eu fiz na frente, agora eu vou puxar a linha lá por trás, trazendo a agulha para frente e volta para trás. E é só repetir essa sequência alternada por toda a carreira. Caso tenha ficado alguma dúvida, volta o vídeo e vai vendo até entender. Mas não é difícil não, depois que você pega o jeito fica bem fácil, tá bom? Então, eu já terminei aqui e fechei a carreira com ponto baixíssimo. E ficamos sempre com alternados, um ponto na frente, um atrás, um na frente, um atrás, um na frente, um atrás, tá? Até chegar aqui, como eu fiz número par, deu certinho. Próxima carreira, nós vamos seguir o mesmo padrão, a mesma coisa. A primeira fileira, primeiro ponto, eu levanto 2 correntes. No próximo, eu faço o ponto à frente, seguindo o padrão de baixo. E depois o ponto atrás. No seguinte, eu faço à frente. E de novo atrás. Mais uma vez. À frente. E atrás. Então, eu vou seguir assim até completar aqui 6 centímetros de altura, tá? Eu vou mostrar aqui a outra gola que eu já tenho pronta, como que vai ficar. Olha só. Fica bem certinho, bem bonitinho, tá bom? Então, vamos completar 6 centímetros e aí voltamos. Bom, pessoal, terminei aqui a parte do punho com 6 centímetros. Vamos medir aqui. 6 centímetros de altura. Aqui, como eu fiz com uma agulha mais grossa, ele ficou um pouquinho mais aberto. Ficou com 16 centímetros de raio. Mas aqui, na parte final, temos 14 centímetros. Certinho. Agora vamos começar, deixa eu mostrar aqui, na peça que eu tenho adiantada. Vamos fazer a parte do corpinho, iniciar o corpinho, a parte de abertura das patinhas. Então, aqui, eu tenho 4 centímetros de cada lado. E aqui eu tenho 6 centímetros. Então, eu vou começar fazendo aqui como medir, né? Como nós vamos medir isso. Daqui, de onde eu tenho o ponto, tá? Eu vou medir 4 centímetros. E eu vou colocar um marcador aqui. Se você não tiver marcador, você pode colocar um clipe ou um pedaço de linha. Mas isso facilita bastante. Deixa eu passar aqui pela orelhinha, que daí ele não cai. E aqui também, eu vou marcar aqui 4. E aqui 6, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou contar quantos pontos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pontos. Eu posso também colocar um marcador aqui ou simplesmente fazer e contar os pontos.
Eu vou fazer em meio ponto alto agora, trabalhar meio ponto alto. Por que eu vou fazer meio ponto alto? Para que do outro lado eu vou trabalhar esse ponto Suzette. Se eu fizer ponto alto, o ponto alto é maior do que o tamanho desse ponto, a altura desse ponto. Tá? Então, para dar certinho, porque ele é bem baixinho, cada carreira fica bem baixinho aqui. Então, com meio ponto alto dá a altura certinho. Mas para que fique igual a parte de trás com a parte da frente, na verdade eu até falei errado. Eu vou iniciar com um ponto baixo, uma carreirinha de ponto baixo. Que do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Opa. É assim, então vamos fazer o ponto baixo assim. Só colocar a agulha, introduz a agulha aqui, laça e puxa 2 laçadas. Bem simples. Vou fazer até chegar aqui ou contar 16 pontos. Terminei aqui os 16 pontos. O 16º foi bem onde eu tinha feito a marcação. Essa quantidade de pontos vai depender da espessura da sua linha e da sua agulha, tá bom? O importante é, mais do que a quantidade de pontos, é a medida. No caso aqui, 6 centímetros, para ficar 4 centímetros para cada lado da patinha. Virei a peça e agora eu vou trabalhar meio ponto alto sobre cada ponto de base, totalizando 16 pontos. Eu inicio fazendo 2 correntes, dou uma laçada, introduzo a agulha no ponto de base seguinte, puxo e puxo as 3 laçadas de uma vez. Mais uma vez, dou uma laçada na agulha, vou no próximo ponto de base, introduzo a agulha, puxo o fio, tenho 3 laçadas na agulha e puxo as 3 de uma vez. Mais uma vez, só para vocês verem. Vou fazer então 16 pontos nessa carreira e vou voltando e vou fazer assim até completar 4 centímetros de altura aqui, tá bom? Então, temos aqui os 4 centímetros, tá? Essa é a parte da barriguinha, perto das perninhas. Agora, eu finalizo aqui esse pedaço, para que fique bem firme aqui e não comece a se soltar. Eu vou fazer como se fosse uma corrente, ou dar uma laçada aqui e puxo. Agora, eu vou começar a trabalhar essa outra parte. Vamos para o outro lado agora. De novo, eu vou medir aqui só para confirmar, né? Temos aqui 4 centímetros. E tá meio difícil medir assim, né? Deixa eu colocar aqui. Olha, eu já coloquei errado aqui meu marcador. Então, vamos ver aqui, 4 centímetros, aonde vai dar? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre 10 e 11, né? Então, vou colocar aqui no 10º ponto. Então, a outra parte vai vir até aqui, no 11º ponto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou contar, opa, vou contar 10 pontos. Partindo aqui dessa parte aqui, né? Peitoral. Esqueci a palavra, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vem aqui. Então, eu vou, de novo, chegar até aqui, nesse 11º, né? Vamos lá, de novo. 4 centímetros. Bem aqui no 10º ponto. Então, temos 10 e 10 de cada lado. Então, eu vou começar fazendo uma laçada. Tá? Não vou deixar ela muito apertada. Coloco a agulha aqui no 11º ponto. Puxo e faço um ponto baixo. Já vou trabalhar escondendo esse fio aqui. Então, no próximo ponto, eu faço um ponto baixo.
No seguinte, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo em cada ponto de base um ponto baixo, até chegar lá do outro lado no próximo marcador. Tô pegando as duas laçadas de baixo. E vai ficar assim. Pronto, cheguei aqui no marcador. Agora eu vou virar a peça e começar a fazer o ponto Suzette. Bom, o primeiro ponto, nós vamos levantar duas correntes e fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base aqui. Agora eu pulo 2 pontos de base, no terceiro eu faço um ponto baixo e 2 pontos altos no mesmo ponto de base, na mesma correntinha aqui. De novo, eu pulo 2 pontos de base, no terceiro eu vou trabalhar 3 pontos, um ponto baixo, 2 pontos altos. E uma última vez, para mostrar. Pulo 2 pontos, no terceiro, aqui na terceira correntinha, trabalho 3 pontos, sendo um ponto baixo e 2 pontos altos. Certo? Vou fazer essa sequência até o final. Aqui no fim, eu termino com um ponto baixo, mas eu volto com vocês para fazermos os últimos pontos aqui. Bom, tô aqui no finalzinho e aqui sobraram 4 pontos. Então, ao invés de pular 2 pontos, como eu tenho esse daqui que tá mais apertadinho, eu vou já direto nele. E aí eu vou fazer aqui um ponto baixo. Agora eu viro a peça. E vou começar igualzinho eu comecei lá do outro lado. Vou fazer duas correntes, mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E sigo da mesma forma, pulo 2 pontos. No terceiro, eu faço um ponto baixo e 2 pontos altos. E repito tudo até o final aqui. Lembrando de terminar só com um ponto baixo aqui no final, e aí virar a peça e começar tudo de novo. Eu vou fazer isso até eu chegar na altura aqui dos 4 centímetros, antes de fecharmos aqui o círculo novamente, tá? Agora temos aqui as duas partes com a mesma altura. Então, agora vamos fazer a carreira de união do círculo aqui. Eu vou continuar, então, fazendo mais uma carreira do ponto Suzette. E quando eu chegar aqui, na hora de unir com essa parte de trás aqui, eu volto com vocês. Terminei aqui a carreira de ponto Suzette e também já adiantei uma sequência de 12 correntes. Agora eu vou unir essas correntes com a carreira aqui de meio ponto alto. E vou fazer isso trabalhando um meio ponto alto logo aqui no início. E agora eu sigo fazendo meio ponto alto até o finalzinho aqui. Completei a carreira aqui, tá? Com meio ponto alto, normal aqui. E também já adiantei mais 12 correntes aqui. Agora, eu vou unir com um ponto baixíssimo aqui nessa carreira. Temos já nossa peça fechada aqui. Terminei aqui o fechamento da peça completa, tá? Agora, nós vamos, para continuar trabalhando nesse mesmo padrão aqui do ponto Suzette, nós vamos ter que inverter. A gente estava trabalhando nesse sentido horário, agora vamos inverter a peça e trabalhar no sentido anti-horário. Deixa eu puxar o fio para cá. E eu também quero aumentar o ponto Suzette, trazer ele um pouco para cá e um pouco para cá.
Mas para que isso seja mais fácil, D mais 7 seja facilitado, eu vou primeiro andar 2 pontos baixíssimos. Na verdade, 3. E agora eu vou começar a trabalhar ponto meio alto aqui. Vou subir 2 correntes. E vou trabalhando ponto meio ponto alto em cada corrente. Eu vou fazer por toda a volta até aqui, quando sobrarem 2 pontos, 2 correntes, tá? Quando chegar aqui também, eu já vou abraçando essa sobra de linha aqui para fazer o acabamento. Mas se você preferir, pode deixar para fazer depois com a agulha de tapeceiro. Então, cheguei aqui no finalzinho da corrente, onde eu tinha dito que ia deixar 2 correntes de sobra, mas eu deixei 3. Então, vamos começar o ponto Suzette a partir daqui. Eu vou começar fazendo 3 pontos altos, todos na mesma base. E agora eu sigo normalmente. Pulo 2 correntes, faço um ponto baixo e 2 pontos altos. No próximo, um ponto baixo e mais 2 pontos altos. E sigo assim até finalizar a carreira aqui. Quando chegar nesse ponto aqui, eu volto com vocês. Estamos aqui no último ponto Suzette. Já fiz o ponto baixo aqui, agora eu vou fazer 2 pontos altos. E eu fecho aqui na segunda corrente com um ponto baixíssimo. De novo, eu viro a peça. E agora sim vamos começar a carreira normal do ponto Suzette. Começo levantando 2 correntes, seguido de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vamos para a sequência normal. Um ponto baixo com 2 pontos altos. Vou fazendo ponto Suzette agora até chegar aqui. E depois é só seguir com o meio ponto alto até o final aqui. Vamos fechar com ponto baixíssimo, não esquecer de virar a peça e vamos seguir trabalhando assim por 23 centímetros, até completar daqui do punho até o tamanho total da peça aqui, 23 centímetros. E aí depois eu volto com vocês para a próxima etapa. Chegamos aqui então aos 23 centímetros de comprimento. Medir aqui, tá? Eu não contei quantas carreiras foram, porque o que importa é o tamanho em medida, não em número de carreiras, porque isso também depende muito, como eu já falei antes, da espessura da linha, do tipo de agulha, essas coisas. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, tá? Que vem antes da saia, que são simplesmente quadradinhos com uma diminuição. Agora, antes de começarmos os quadradinhos, eu posso seguir no sentido horário mesmo agora, não preciso mais virar a peça. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos por toda a volta. Eu começo fazendo uma corrente, no próximo ponto faço aqui um ponto baixo, no próximo ponto outro ponto baixo, e vou seguir assim. Em cada ponto de base eu faço um ponto baixo por toda a volta. Carreira de pontos baixos completa. Agora nós vamos iniciar os quadradinhos, sempre aqui no início dessa parte mais trabalhadinha aqui com ponto Suzette. Eu vou iniciar fazendo 4 correntes, faço a laçada de um ponto alto, pulo um ponto de base e faço ponto alto no seguinte. Faço mais uma corrente, dou uma laçada, pulo um ponto de base,
e faço o ponto alto no seguinte. E vou seguir assim até chegar aqui no fim do ponto Suzette, tá? Não é para dar a volta toda, é só até aqui. Agora eu quero mostrar duas coisas para você. Essa peça aqui, exatamente, ela deu 17 centímetros e meio, tá? De largura. Então, eu não vou fazer diminuição aqui em todas as carreiras, tá? Eu vou fazer duas iguais e na terceira eu faço diminuição, repito, mas eu vou mostrando. E essa peça aqui, eu tenho aqui 20 centímetros, tá? Então, eu fui fazendo diminuição em todas as carreiras. Se eu diminuir dessa forma aquela outra peça, aqui no final, eu vou ficar com muitos poucos quadradinhos, tá? E aí vai ser meio difícil trabalhar as saias, não vai ficar muito bonito. Essa aqui, o que que aconteceu? Eu acabei fazendo, desde aqui, das patinhas, eu fiz um aumento, tá? Aqui na lateral. Esse aumento, geralmente, eu faço aqui nas bordas. Mas eu vou mostrar, eu vou trabalhar essa daqui, mostrando a diminuição a cada duas carreiras, então. E a mesma forma que eu aplico a diminuição aqui, é aplicada na outra peça. Então, eu vou fazer mais uma carreira igual aqui, com o mesmo número de quadradinhos, tá bom? E assim que terminar, eu volto. Então, eu inicio essa carreira de novo com 4 correntes. Já tinha feito duas, né? 4 correntes. Faço aqui um ponto alto, no ponto alto de base. E sigo com uma corrente e um ponto alto, até o final. Temos aqui a segunda carreira de quadradinhos, então. Agora, nessa terceira, eu vou fazer uma diminuição. Para isso, eu vou subir 2 correntes, tá? Não 4, como aqui de baixo. E aí, eu fecho aqui com ponto alto. Aí, eu sigo fazendo uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, até aqui no final, tá? Quando eu chegar aqui. Aí, eu volto. Cheguei aqui no último quadradinho, agora eu simplesmente vou fechar sem fazer a corrente, dessa vez. Pulo um ponto aqui. E fecho um ponto alto. Então, eu fiz aqui, deixa eu ver, eu peguei errado aqui. Esse é o ponto que eu pulo. Vou aqui no próximo. E fecho com ponto alto. Agora, eu viro a peça. Eu avanço com um ponto baixíssimo. E continuo fazendo mais uma carreira aqui. Faço 1, 2, 3, 4 correntes, ponto alto aqui. E continuo na sequência normal. Então, até agora eu fiz 2 carreiras iguais, uma diminuição e mais 2 carreiras iguais. Agora eu vou fazer mais uma diminuição, que ao invés de fazer 4 correntes, eu faço 2 aqui. E já faço o ponto alto. Depois, sigo normalmente. Uma corrente e um ponto alto. Vou voltar aqui no final para mostrar mais uma vez a diminuição aqui e a virada. Aqui no finalzinho da carreira, então, e para fazer a diminuição aqui, eu vou simplesmente fazer um ponto alto lá na segunda correntinha. Então, agora, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Eu vou fazer 8 carreiras desses quadradinhos. E agora, eu vou fazer diminuição nas próximas 2. Tá? Então, eu não vou seguir aqui fazendo essa carreira igual. Eu vou... Agora, vou fazer assim. De novo, para que comece sempre no ponto alto, em cima do ponto alto, eu avanço com um ponto baixíssimo aqui. Opa, tá escorregando aqui.
Geralmente eu não consigo pegar o ponto baixíssimo só com a agulha, então eu uso o dedo para ajudar. Tem uma diminuição aqui, e agora estou em cima do ponto alto. Aqui melhorei o foco, né? Eu vou subir 2 correntes e vou direto para o próximo ponto alto. E faço mais um ponto alto. Agora eu sigo até aqui, até esse ponto aqui, tá? Porque eu já tenho uma diminuição aqui. E eu faço mais uma diminuição aqui, fechando com ponto alto. Aí eu viro, avanço com um ponto baixíssimo, faço 2 correntes e o ponto alto no próximo. Igual eu fiz aqui no começo dessa carreira, tá? Aí teremos as 8 carreiras. Cheguei aqui no finalzinho da 8ª carreira. Então, vamos olhar desse lado. Ficamos com uma diminuição bem discreta no arredondamento aqui, tá? Da peça. E aqui, para fechar essa última carreira, eu fiquei com uma emenda aqui, mas depois eu escondo ela no acabamento. Ao invés de fechar com um ponto alto aqui, eu vou fazer 2 correntes. E venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. E fechei aqui. Aí eu seguro esse fio e depois eu faço o acabamento escondendo ele, tá? Mas por enquanto vai ficar assim. E assim temos a nossa caldinha, tá? Do nosso vestidinho. Você tem a opção de deixar assim, só fazer um acabamento aqui com ponto baixo e depois um piquezinho. E aí você tem uma opção de roupinha para macho, tá? É só uma opção. Mas eu vou fazer aqui um vestidinho. Eu vou começar a fazer o vestidinho aqui por essa carreira. Então, eu vou aqui no espaço do primeiro quadradinho. Vou dar a primeira laçada aqui. Tá? Puxa bem. E também já vou começar a esconder essa parte do fio. Você pode dar um nó aqui primeiro, se quiser também. Vou subir 2 correntes e vou fazer aqui mais 4 pontos altos nesse espacinho. Então, eu tenho 5 pontos altos dentro de um quadradinho. E agora, eu vou repetir na mesma linha aqui. No próximo quadradinho, eu faço mais 5 pontos altos. Então, vou fazendo esses lequinhos de 5 em 5 pontos altos em cada quadradinho aqui. Deixa eu mostrar assim, tá? Cada espaço do quadradinho, eu vou fazendo 5 pontos altos até aqui o final. Agora, vamos seguir fazendo mais 2 carreiras, simplesmente com ponto alto sobre ponto alto. Pro primeiro, eu subo 2 correntes, vou aqui no próximo, faço ponto alto e sigo assim até o final. Viro de novo e faço a próxima carreira da mesma forma. Viro de novo e faço a próxima carreira da mesma forma. Terminei a primeira carreira do babadinho, ó, fica bem assim, bem franzidinho. E agora eu vou fazer o acabamento. Ele é bem simples também. Começo com uma corrente, aí vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo ponto, sem pular nenhum ponto, tá? Sempre assim. Uma corrente e um ponto baixíssimo.
Sigo até o final. Aí eu arremato, corto a linha e já parto para os próximos babados. Os próximos babados, deixa eu mostrar aqui. Eu não vou fazer com vocês, mas é da mesma forma. Eu vou pular uma, venho aqui na segunda carreira, deixo 2 quadradinhos vazios, porque ele vai ficar virado assim. Olha só, esse aqui fica uma carreira de quadradinho aqui. Agora, esse aqui, vou contar direitinho, né? Vou pular esse aqui e vou fazer aqui. Tá, 1, 2. Depois, no 3, 4. E o último, 5, 6. Então, a última carreira vai acabar aqui, tá bom? Então, é só fazer da mesma forma aqui, 5 pontos altos em cada quadradinho. E depois arrematar dessa mesma forma aqui com esse biquinho. Então, agora eu tenho prontas aqui os babadinhos. A sainha, tá? Ficou assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, né? Aqui a parte do corpinho, a gola. A sainha já com acabamento. E agora eu vou fazer o acabamento aqui nas laterais. Nas laterais que eu digo é nas aberturas das patinhas, tá? Eu vou começar deixa eu ver aqui um ponto. Vou começar aqui. Vou dar uma laçada aqui. Deixa eu puxar, ajustar aqui, já pra... Pelo menos essa parte aqui eu já vou fazer um acabamento, né? Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Aqui onde eu tenho ponto alto, eu faço 2 pontos baixos. Aqui nas aberturas das patinhas, eu vou fazer o acabamento com... Primeiro eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Você pode começar em qualquer lugar, tá? Eu escolhi começar aqui. Deixa eu dar uma laçada aqui. Vou fazer uma corrente. Deixa eu puxar bem aqui esse fio. E eu já vou trabalhar escondendo esse fio aqui, tá? Pra dar esse acabamento nessa parte aqui. E eu vou fazer aqui ponto sobre ponto. E vou fazendo um ponto baixo em cada ponto. Bom, eu vou finalizar aqui sem fazer aquele biquinho, tá? Que, repetindo, que é uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo. Resolvi deixar assim mesmo. E só vou fazer o acabamento aqui. E para isso eu vou usar uma agulha de tapeceiro para me ajudar. Fica bem mais fácil. Puxei o ponto ali. E puxo novamente. Aí fica bem certinho, como se fosse uma corrente aqui, né? Eu vou dar um nó aqui para que a linha não se solte. Aí, como ela ficou virada para esse lado, deixa eu virar. Eu vou seguir por esse caminho aqui. E vou escondendo essa linha aqui. Até uma certa altura. Eu tirei aqui. Agora, eu gosto de fazer o seguinte. Você pode usar... Tem gente que gosta de usar cola pano. Mas eu gosto de fazer dessa maneira. Vou dividir ao meio aqui. Parece um pouquinho trabalhoso, né? Mas é um cuidado para não soltar, o fio não se solte depois. Vou puxar esse aqui. E agora eu vou prender com 2 nós aqui. Primeiro sem puxar muito, tá? Para não franzir. O segundo eu faço bem mais apertadinho.
E aí eu posso cortar bem aqui na base. Aí ele fica bem escondidinho. Aí eu tenho o acabamento aqui da parte da patinha. O meu ficou assim. Então eu tenho aqui o vestidinho pra cachorrinha pronto. Olha só os babadinhos. Essa linha dá um aspecto bem de luxo, esses pontos também. Deixa eu tentar mostrar ele inteiro aqui, tá? É pra uma cachorrinha pequena. Olha que lindinho. Aqui do outro lado, eu fiz um acabamento em ponto baixo aqui perto da saia, tá? Em toda a volta. Aqui também eu fiz um acabamento em ponto baixo só. Poderia ter feito aquele biquinho, que é um ponto alto, um ponto baixíssimo, em sequência, mas eu optei por deixar só no ponto baixo. E fiz o acabamento do biquinho aqui na gola, tá? Essa gola tá bem elástica, para não incomodar no pescocinho. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir. Deixe um comentário do que vocês acharam da peça, em que outras cores vocês fariam. Eu gostaria de saber. E da onde vocês estão vendo esse vídeo. Quero ver até onde está chegando. O canal está crescendo devagarinho, mas está crescendo. Eu estou muito feliz. E quando chegar, ainda não tenho nem 50 seguidores, mas estamos quase chegando lá. E vou fazer alguma peça de comemoração. Vocês querem dar alguma sugestão? Deixa aí nos comentários, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.